Vamos lá, galera. Olha só, em meio à crise política na Venezuela, né, que assola o país internamente e o estrangula externamente, Nicolás Maduro faz uma declaração contra o WhatsApp. Além de ele ter desinstalado ao vivo o aplicativo, o Maduro convidou a população venezuelana a fazer o mesmo. Será que funcionou? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estarei aqui com Clara Mateus. Salve, salve, Clara. Quer dizer que los tios del Zap estão causando estrago também na Venezuela, cara? Se fosse só esse o problema do Maduro, tava fácil, né? Mas o bicho tá pegando. Tá pegando, assim, ele tá acusando, na verdade, o WhatsApp, que através do WhatsApp, forças externas à Venezuela estariam aí influenciando a política venezuelana. A gente vê isso E no assim, Brasil. não é novidade, e não é novidade para ninguém, né, que a Venezuela tá enfrentando essa crise política intensa, desde que o Conselho Eleitoral declarou que o Maduro teria sido reeleito. Então, assim, para dar contexto nisso tudo, especialmente o envolvimento do Brasil aí nessa crise, a gente pode ver um corte da participação do Celso Amorim ontem na Globo News, né? O Celso Amorim, ele é assessor especial para assuntos internacionais do Lula. Então, acho que a gente pode começar só para a gente ir se situando aí na Venezuela, assistindo aí esse corte. Boa, vamos lá. Tá na tela, galera. Fui soltar aqui, daí acabou saindo sem querer, foi mal aquela hora ali. Quanto tempo o Brasil vai esperar para tomar uma posição? Mas nós não estamos esperando, nós trocamos ideias, nós falamos com todo mundo, falamos inclusive com os Estados Unidos, frequentemente. Não é à toa que o porta-voz da Casa Branca disse que confiava na mediação. Veja bem, 3 países com credibilidade, México, Colômbia e Brasil, falamos com quem temos que falar, inclusive com o pessoal da oposição também, há conversas. O que nós temos que procurar é encontrar uma solução para isso. Eu acho, sinceramente, que pelo nível de divisão que há, que eu vejo que existe na Venezuela, será necessário algum tipo de conversa de mediação. Eu acho que não é... Claro que é lamentável que as atas não tenham aparecido. Eu não estou dizendo isso agora, eu disse isso para o presidente Maduro. Eu estive com ele no dia seguinte da eleição. E perguntei sobre as atas. Eles disseram que seriam publicadas. Depois encontraram esse caminho pela justiça. Não sei, eu não entendo, eu tenho que confessar a minha ignorância, não compreendo bem ainda o que a justiça vai fazer, né? Então, eu acho que o mais importante que se pode fazer no momento, para poder levar adiante um diálogo que todos querem, todos pedem, a União Europeia nos pede, os Estados Unidos nos pedem. Para poder levar adiante essa conversa, eu acho muito importante que os 3 presidentes se ponham de acordo, discutam e aprofundem aquilo que eles já fizeram inicialmente. Pô, cara, deixa eu só fazer um comentário aqui. Clara, você vê o Celso Amorim falando, o tom diplomático dele quase dolente de falar, assim, dá uma vontade de concordar com ele já, né? E ele já colocou ali, né, que o quão especial, né, é a posição do Brasil, no sentido de que o Brasil retoma a sua autoridade, né, internacional, dentro da geopolítica internacional aí e tal. E também, né, olha a diferença entre o Celso Amorim e o Ernesto de Araújo, né, galera? Não por nada. Gritante. Só um parênteses. É gritante. Não, é gritante mesmo. E a gente vê aí essa posição que o Brasil tá, assim, né? Não dá para dizer que não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil tá sendo colocado aí nessa posição, quase que de mediando esse conflito, né? Uhum. Então, assim, é isso, gente. A situação na Venezuela segue extremamente incerta, né? As atas eleitorais oficiais, elas ainda não foram publicadas. E nas eleições venezuelanas, essas atas eleitorais, elas têm um papel semelhante ao boletim das urnas aqui no Brasil, né? Ou seja, são as atas que garantem a transparência, a integridade do processo eleitoral. Por isso, toda essa cobrança aí por essas atas, que dizem que talvez sejam publicadas nos próximos dias. Mas é isso. No contexto dessa crise, o Maduro veio a público se posicionar contra o WhatsApp, né? Então, ele desinstalou ao vivo o WhatsApp do próprio celular, fazendo uma espécie de tutorial, sabe? Mostrando como desinstalar. Como vencer o imperialismo?
É, como uma sugestão, assim, para que o povo venezuelano desinstalasse também. Eu acho que a gente pode dar uma olhada aí no cortezinho, assim, que ele fala sobre isso. Vamos lá, tá na tela. WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar, te fuiste WhatsApp, Te fuiste. si te he visto, no me acuerdo, Si te he soy visto, libre no de me- WhatsApp, No me estoy acuerdo. en paz, libre de WhatsApp, me liberé de WhatsApp, WhatsApp pa'l carajo. Que tal? Meteu a real mesmo. Vamos até o fim? Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico. Yo voy a romper relaciones con Isso, a gente WhatsApp. pode parar aí agora, eu acho. Aí tá de boa, né? Já, acho que deu para entender já qual que é a crítica desse imperialismo, né, através do WhatsApp. Então é isso, gente. Não sou especialista em política internacional, nem em Venezuela. Estou aqui no Meteoro para a gente falar de mídia e cultura digital. E é esse o aspecto aí desse debate, dessa fala do Maduro que me interessa. Uhum. Então vamos lá, né? Uma coisa que eu acho que a gente precisa tirar do nosso caminho é a ideia de que as mídias são neutras. Porque a gente se acostumou com essa ideia quando a gente lidava só com mídias analógicas, né? As mídias tradicionais. Porque, por exemplo, eu posso escrever o que eu quiser numa carta. Carta não é uma mídia boa ou uma mídia ruim. Uma carta é um papel. Antes de eu escrever qualquer coisa, é um papel em branco, né? A carta vai aceitar desde uma declaração de amor até uma ameaça de morte. A carta é uma mídia neutra, verdadeiramente neutra. O uso, se vai ser bom, se vai ser ruim, vai depender do usuário. O fabricante do papel não tem nada a ver com isso, o serviço postal não tem nada a ver com isso. Uhum. O conteúdo da carta diz respeito só a quem escreveu, né? Uhum. Mas plataformas digitais são o oposto disso, né? Elas não são neutras. E isso é uma armadilha que a gente está demorando muito tempo para entender e para assimilar essa noção, sabe? Uma coisa que os donos das plataformas entenderam muito rápido, né? E um exemplo, eu acho que talvez seja o mais claro para as pessoas entenderem já, né? Assim, é o Twitter. Essa semana saiu mais um artigo, já saiu muito texto falando sobre isso, muita reportagem falando sobre isso, de como o Elon Musk, e o que saiu essa semana foi na Wired, né, que eu achei muito bom, assim, que fala como o Elon Musk tem usado o Twitter como um playground, né, para política, assim. Ele chegou a compartilhar uma deepfake, né, um vídeo da Kamala Harris alterado, usando inteligências artificiais. E assim, esse vídeo que ele compartilhou poderia ser considerado, se fosse compartilhado por outro usuário, como uma violação dos termos de uso, né, das políticas da plataforma. Mas será que esses termos se aplicam ao dono, É, né? Salmazo? Eles fazem isso Né? justamente pra isso, né? E você acha que tem alguma ideia de igualdade dentro da Constituição, dentro de uma parada dessa? Quando era Twitter, sim. Agora que é X, muito provavelmente não tenha, né? Ele faz o que ele quiser, né? E assim, fato é que o Elon Musk, ele tá apoiando a candidatura do Donald Trump, né? E várias pessoas já apontaram, né? Vários jornalistas já reportaram como as diversas formas na qual o Twitter, enquanto plataforma, enquanto mídia, está sendo usado para isso. Uhum. E o WhatsApp, né? Não tem nada a ver com o Twitter. O WhatsApp é da Meta, que é a empresa proprietária do Facebook. O dono da Meta é o Mark Zuckerberg. E assim, não por acaso, um dos maiores escândalos da história que tem a ver aí com a influência de plataformas digitais na política, em processos eleitorais, aconteceu justamente no Facebook, né? Junto aí com aquela empresa Cambridge Analytica. Eu acho que vocês devem lembrar disso, né? O Zuckerberg, ele chegou a dar depoimento no Congresso estadunidense, né? Ficou determinado que o Facebook pagasse 5 bilhões de dólares por violar a privacidade dos usuários, por causa dos dados que eram coletados sem consentimento. E esses dados, eles eram usados para campanhas políticas. Uhum. Então, assim, não dá para ser inocente mais nessa altura do campeonato, sabe? A gente está em 2024. E aí, assim, com essa questão do WhatsApp, isso pode parecer um exagero, porque é uma plataforma de mensagens. Então, tipo, não, então como é mensagem, é tão neutro como uma carta, né? Eu posso escrever o que eu quiser, porque não tem algoritmo. Só que aí que tá, assim, sabe? Preciso lembrar, eu acho, de um escândalo recente que a gente viveu em maio de 2023,
quando a Câmara dos Deputados aqui no Brasil estava debatendo aquele projeto de lei de regulamentação das redes sociais, que ficou conhecido como PL das fake news. Você lembra disso, né, Salmão? Lembro sim. E você lembra que o Telegram, que é um aplicativo de mensagens, enviou uma mensagem para todos os usuários brasileiros. Isso, dizendo que a PL era perigosa e ainda estava instruindo que os usuários fossem cobrar os deputados. Bizarro, então, né? Tipo assim, né? Bizarro. Mas é por entender e para defender a atuação, né, e a operacionalização de tudo isso que eles estão fazendo, né? Tipo assim, não é só as mensagens, mas tipo assim, o tráfego, né? Como que chegam as mensagens, quanto mais mensagens desse gênero chegam, né? Não é à toa que acho que até numa configuração básica, assim, se você entrar no, sei lá, no YouTube, assim, sem nada, sem o seu login, tá ligado? Então, sem nenhuma informação sua de curtida e tudo mais, você entra nos shorts ali, vai aparecer um conteúdo policial, aí uma briga, aí não sei o quê, tipo, tudo que vai pra esse lado, daí um cara comendo uma carne crua, aí não sei, todo um conjunto simbólico de posturas e atividades, então, que levam pra esse espectro político, né? Isso não é novidade, né, galera? Então, tipo, realmente há uma parada, mas você acha que o Maduro acabou comprando a briga do jeito certo ali, tipo, pegou e não, galera, o negócio é a gente desinstalar, ou ele devia ser enérgico dentro da sua medida de, vamos parar que o WhatsApp aqui tá proibido de usar na Venezuela ou coisa assim. Então, eu acho que nenhuma das coisas resolve o problema. Nem essa ideia de um boicote, nem de proibir a plataforma. O que eu acho que precisa ser feito, inclusive no Brasil, né? Eu acho que em país nenhum do mundo proibição resolve e nem boicote. Eu acho que a questão é regulamentar, né? A regulamentação das redes sociais, ela é absolutamente urgente. Mas para entender a necessidade de regulamentar, a gente precisa afastar essa ideia tão inocente, quase pueril, de que mídias sociais são neutras e que, tipo, plataformas não têm interesses políticos, que tem muito a ver com a resposta dessa questão do Maduro, sabe? Como se essa ideia de que falar de que uma rede social podia estar influenciando ali a política interna, como se isso fosse um delírio, sabe? Não é um delírio. E não precisa gostar do Maduro, tá, gente? Como eu disse, não sou especialista, não tô falando da pessoa do Maduro, não tô falando da Venezuela, tô falando desse argumento, dessa ideia, sabe? Que é justamente assim, o que ele tá falando aí, esse quase monopólio, né, da comunicação, das mídias digitais, né, da Meta, que ele tá falando que é muito perigoso e tudo mais. Sabe quem concorda com o Maduro nisso? Quem tá defendendo a mesma ideia? O Donald Trump, Salmazo. Sabe, assim, eu não consigo pensar em muitas outras coisas que os dois concordem, não, sabe? Eles não têm muitos pontos de afinidade, não, sabe? Mas numa entrevista recente, o Donald Trump disse para a Bloomberg justamente isso, assim, que ele mudou de opinião a respeito do TikTok, né? Que ele era a favor do banimento do TikTok por causa da influência aí chinesa na política americana, mas que ele mudou de ideia. Que ele acha que precisa ter TikTok nos Estados Unidos porque o Zuckerberg com a Meta precisa ter competição. Sabe? Não dá para ser um monopólio da Meta, sabe? Ele precisa ter um competidor à altura. Porque o monopólio da Meta na comunicação é um grande perigo. Então, é isso, assim, que esse era o debate que eu queria trazer aqui, usando essa fala do Maduro, só porque me pareceu uma boa oportunidade da gente pensar sobre isso, sabe? Porque Fantástico. o WhatsApp, especialmente, a gente tende a pensar que é neutro, né? Que é só o serviço. E não, gente. E não é, galera. Estamos falando de meta-bilionários. E esses caras têm interesses muito consolidados, muito, né? Eles sabem exatamente o que querem e o que não querem, principalmente, né? E a gente vê o que o Elon Musk vem fazendo com o X aí, com o Twitter, é justamente isso, né? Tô brincando aqui no meu playground. Né? Posso fazer o que eu quiser, mas você não. E aí, a questão é essa, né, galera? Tipo, é a falta de transparência no que chega pra você e principalmente o lance do conteúdo radicalizante, né? Que ele sempre vem, o algoritmo sempre te joga pra um conteúdo radicalizante, né? No Twitter isso é óbvio, né? Isso é muito óbvio, né? Né? O que tá ali pra você é só coisa pra te deixar de cara, só coisa pra você reagir. Então, é um grande experimento social, galera, que a gente aqui, a gente é as cobaias. Você que nasceu também no período analógico, assim como eu,
A gente faz disso, a gente mal sabe o que é o mundo digital. Muitas vezes a gente pega e transforma ele numa extensão do nosso inconsciente. A gente coloca ali as coisas, né? De alguma forma a gente tenta ilustrar o nosso inconsciente ali dentro da nossa atuação na internet, mas a verdade é que os caras estão ali para vender, sempre tiveram, estão ali para te influenciar, sempre tiveram. E se a gente não se ligar nisso rapidamente, não começar a ler outras mídias, galera, e aí, ó, um livrinho sempre ajuda pra gente aprender a relativizar as coisas. Quem sabe a gente esteja na roubada, na mão de um Zuckerberg ou de um Elon Musk da vida aí, né? É isso, é preciso regulamentar urgentemente, porque só assim a gente consegue diminuir um pouco a influência das redes sociais dentro do nosso país, né? E na soberania mesmo Isso, do nosso é o país ponto. e É. nossa política. Estão subvertendo a gente, isso a gente já sabe. De qualquer maneira, estive aqui com Clara Mateus. Dá uma olhada no trampo dela aqui, @ClaraMateus. E não se esqueça de prestigiar a TV Cringe Brasil. A TV Cringe Brasil é um novo canal aqui do Meteoro. Dá uma olhada aqui, ó. Nesse link aqui embaixo, você entra na TV Cringe e você vai dar de cara com vídeo ensaios, reacts, um pouco da TV dos anos 90 pra falar sobre filosofia, história, cultura e tudo que a gente se amarra. Pode crer? O formato é das antigas, então se você é veterano aqui do Meteoro e curte aqui os nossos conteúdos antigos, então, isso remete às nossas origens, cara. Dá uma olhada lá em TV Cringe Brasil e seja feliz aqui com o Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta. Rapidinho, hein? E dale, seguimos aqui com... peraí. Não interrompi? Ou interrompi agora? Não interrompi. Vou desinterromper.